Bom dia, amigos, irmãos. A paz seja com todos vocês. A paz para casa, para a vida, para o trabalho das suas mãos. A paz para você. E essa paz seja levada por você aonde quer que você vá neste dia. Nós vamos para o terceiro vídeo, é o quarto vídeo, né? E aqui nós vamos falar do nosso terceiro passo, que é agora a igreja nos lares. E aí há muitos nomes, muitas nomenclaturas que a gente pode usar, como igreja nas casas, igreja nos lares, grupo caseiro, célula, diversos, tá? Desde que esses grupos sejam muito bem identificados pelo que a gente conhece na palavra de Deus, né? Como eles funcionam, ou funcionaram, na verdade, na vida de alguns irmãos que nós encontramos lendo a Bíblia. Eu quero, inclusive, citar alguns textos, e nesse terceiro passo, então nós vamos falar desses encontros nos lares, né? E onde podemos ver, onde é que a gente pode ver isso no Novo Testamento, tá? Eu quero então mostrar que aqui tem Romanos capítulo 16, de 3 a 5, diz o seguinte, ó, vou ler aqui pra gente, tá? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Ele diz, meus cooperadores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha lá. Então, Priscila e Áquila. Então, primeira coisa, vamos destacar aqui. Primeiro, Paulo chama o casal de meus colaboradores. Legal? Segunda, o casal arriscou a vida por Paulo. Eu acho legal essas coisas, tá? Você passar por uma situação de você arrisca a tua vida por uma pessoa. E é legal, porque essa pessoa é a pessoa que marca a tua vida. Ela tem uma marca de Cristo tão poderosa que você não tem como não arriscar a tua vida por ela. E este casal tem uma igreja que se reúne na casa deles. Por isso que é a igreja que se reúne em sua casa. O outro texto é de... eu disse que esse primeiro texto era de Romanos 16, né, 3 a 5, e agora no Romanos 16 ainda, versículo 14, diz assim, ó, saudai Ansíclito, Flegontes, Hermes, Pátrobas e Hermas, e os irmãos que estão com eles. Havia um grupo de irmãos, olha só, que estavam com estes, Ansíclito, Flegonte, Hermes, Pátrobas e Hermas. O que eu penso, né? Os irmãos que estão com eles, seriam esse um grupo de discípulos que estão sujeitos a esses irmãos citados? Eu não sei, mas o fato é que Paulo escreve assim, sauda esses irmãos por nomes e aos irmãos que estão com eles. Então, eu acho legal que homens e mulheres cuidem uns dos outros, tá? Eu penso que esses irmãos aí citados cuidavam deste grupo de irmãos. O outro texto é o versículo 15. Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que estão com eles. Mais uma vez, os santos que estão com Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e a outra que é Olimpas. Então 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que cuidam, supostamente cuidam de um grupo que estão com eles. Então é possível que estes estejam sendo liderados por esses irmãos. Filemon 1,12 diz, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de batalha, e a igreja que se reúne em sua casa. Havia uma igreja na casa de Áfia
a irmã Áfia e a Arquipo. Então havia uma igreja que se reunia na casa desses queridos aí. Áfia e Arquipo, talvez, não sei, talvez você saiba, eu não sei, eles eram um casal. Né, que ele diz, a irmã Áfia, a Arquipo, né, Paulo escrevendo. Então, talvez fosse um casal e eles tinham uma igreja que se reúne na casa deles. Então, bom, é o que eu estou querendo entender, tá? Você me ajuda aí depois, faz algum comentário, tá? Vai ser muito relevante. Colossenses 4,15 diz o seguinte: cumprimentar igualmente a todos os irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então, os irmãos de Laodiceia, e esses irmãos de Laodiceia tem também a Ninfa e a igreja que se reúne com eles. Então, meus irmãos, lendo esse texto, eu fico imaginando nossa cidade aqui, onde você estiver na sua cidade, e a minha cidade aqui agora, que atualmente é a Jaboatão, tá? Nos Guararapes. Tendo cheio de líderes, nossas casas, se reunindo pessoas, certamente encontraremos muitas riquezas da palavra de Deus. Porque cada um, no temor do Senhor, na unção do Espírito, na graça de Deus, reunidos, fluindo, com o interesse de edificar os irmãos, será muito rico. Ontem nós tivemos um encontro aqui em casa, hoje é 25, então ontem, 24, tivemos um encontrozinho muito informal, a gente tá junto, fizemos uma live para registrar algum momento e ver alguns irmãos. Não tivemos tempo de conversar muito, que a gente ficou mais dedicado ali para louvar, para ouvir ali aquela ministração, inclusive Carneiro, nosso irmão, o Flávio Carneiro, um irmão que se reúne na outra parte da cidade, com outro grupo de irmãos, esteve conosco e leu um texto da palavra. Então, o que nós vemos nesses versos? Irmãos muito próximos um do outro. E esses irmãos próximos um do outro, eles são edificados. É isso que a gente precisa entender e fazer, praticar. 2 ou 3 com propósito. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, você vai estar 2 ou 3 reunidos, existe o propósito, que seja assim para a glória de Deus, reunir-se em nome de Jesus. Amém? A nomenclatura discipulado, porque quando se existe uma reunião, uma igreja na casa, uma igreja se reunindo na casa de alguém, é um grupo de discípulos. São irmãos, servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, são discípulos de Jesus que estão indo para aquela casa, a igreja agora. Então, claro, evidentemente que tem que ter, eu creio que deve existir um discipulado, alguém deve estar muito próximo cuidando desses amados, um cuidando do outro. Esse termo, essa terminologia, no tempo que a gente lê esses textos, não existia, o nome discipulado. Mas podemos ver que certamente estava acontecendo. Os irmãos não era feito antigamente, era no tempo dos juízes, por exemplo, no livro dos juízes. Você vê que quando começa o livro dos juízes, diz assim, cada um fazia o que achava mais certo, ou mais correto, sei lá. E ele termina o livro dizendo, e cada um fazia o que achava mais certo. Rapaz, isso está errado. Não é cada um fazia o que achava mais certo, não. Tem que ter um líder, tem que ter uma liderança. E você segue aquela liderança porque existe uma visão. Entende bem uma coisa que eu vou dizer aqui agora. Tem que ter um líder, agora esse líder tem que ter uma visão clara do que está vivendo atualmente e uma visão clara de um processo onde vai chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Ele tem que ter um projeto, ele tem que ter uma visão clara, e essa visão
os discípulos que estão com ele têm que saber. Não é uma coisa de juntar e fazer aquela coisa sem, sei lá, sem um projeto, sem uma... ali, muito... Claro que as nossas reuniões devem ser informal, mas muitas pessoas às vezes se reúnem sem propósito. Se reuniu, canta, ora, prega, lê a Bíblia e faz tal. Mas qual é a finalidade? Qual é a finalidade? O que produziu? E o que ficou ali, o que foi feito ali, o que vai surtir de efeito daqui a 10 anos? Tem que ter, tá? Tem que ter, eu penso, entendo, porque Paulo, olha o que nós temos hoje, até hoje, né? Não foi uma coisa assim feita aleatória. Foi algo projetado, o Espírito Santo trabalhou na vida desses irmãos. Então, certamente que eles estavam um cuidando do outro e não tinham nome, mas tinha o cuidado e o zelo uns pelos outros, o crescimento mútuo, a edificação. Isso chama-se discipulado. Discípulos cuidando de discípulos. O relacionamento uns para com os outros. Então, a reunião da igreja nas casas não era uma opção. Era a vida da igreja. A igreja, quando se reunia, a igreja os irmãos, quando se reuniam, e sempre estavam reunidos, e desde o princípio, lá em Atos, diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comiam o pão, né? Se reuniam de casa em casa para partir o pão. Então havia esse crescimento realmente. Você imagina que eu me reúno aqui na minha casa, com meus vizinhos, e oro por um, oro por outro, até que eles venham. E pessoas do meu bairro. E você também na sua cidade, e você também no seu bairro, você também na sua rua. E você sai da sua rua e vai para outra rua, para outra rua, para outro bairro. E ali você vai nesse propósito, se reunir na casa do irmão que vem à tua casa. Rapaz, o crescimento vai ser grande. Foi isso que os irmãos faziam, tá? Eu tenho certeza que é isso que os irmãos faziam. Os novos discípulos, eles iam sendo introduzidos na igreja para crescerem à semelhança de Cristo e viver a vida de Cristo iguais a que os seus líderes estavam evidenciando. Então, por isso que havia temor. Esse tipo de relacionamento acontecendo no dia a dia tornará, certamente que vai tornar, os encontros gerais, porque aí vem aqueles encontros onde reúnem todos os grupos, né? Na cidade tem vários grupos pequenos, vários grupos que nós podemos chamar, e aí, como já disse, a nomenclatura não importa, célula, grupo pequeno, igreja nas casas, grupos caseiros, enfim. O que importa é que a igreja se reúna em diversas casas na cidade, e aí um dia, na semana ou no mês, se reúnem para o encontro, e nós chamamos de encontro geral. Os cultos vai ser uma bênção, muita celebração, muito louvor, muito testemunho, muita vida daquilo que esses irmãos estão vivendo no seu dia a dia, na sua vizinhança, na sua casa e na sua família. Deixa os irmãos compartilharem para ver, né? Então, nos encontros de grupos pequenos, a igreja nas casas, teremos comunhão, oração 2 ou 3, adoração, ensino, e o líder, ele deve trazer desafios. Eu sou uma pessoa assim, cheia de desafios. Eu sair pela rua orando pelas ruas, para que os meus vizinhos, eles sejam pessoas limpas, dentro das suas casas, na frente das suas casas, pessoas que tenham interesse de conhecer Jesus, pessoas que tenham amor uns pelos outros, zelo. Eu tive uma experiência, eu fui colocar água, né, a Compesa é o órgão aqui que põe água, distribuição de água. E meus vizinhos na frente da minha casa se aborreceram porque os trabalhadores vieram para fazer.
a instalação e não conseguiram porque os vizinhos não deixaram. Eu disse, gente, não faz isso, deixa eu botar minha água, olha, eu estou sem água, estou precisando, estou colhendo água da chuva. Não, mas não pode porque está abrindo buraco, mas ele vai fechar. Não, não fecha. E o homem já estava fechando e daí ele disse, ele não está fechando o buraco. Está, porque nós estamos aqui, então fica aí, deixa ele ligar. Disse, não, não pode. E por fim não ligaram a água. E eu quero abençoar uns vizinhos desses, com certeza, e você também, entendeu? Abençoa teus vizinhos, você que passa por dificuldade com seus vizinhos, abençoa muito eles, abençoa mesmo, dá um bom dia, abençoa eles em nome de Cristo, ora por eles, porque Deus vai transformá-los, eles vão se arrepender. Bem, isso é o trabalho e a nossa vida como igreja na casa. Então imagina que esses grupos que estão espalhados toda a cidade, né, comprometidos em honrar a Deus e desenvolver uma forma sadia de relacionamento com essas pessoas, interagir com elas. Imagina o quanto que a igreja que se reúne nas casas, nos lares, irão abençoar a sua vizinhança e dar um bom testemunho e vai orar por elas, por esses vizinhos e vai servir os seus vizinhos. É maravilhoso, amém? Eu quero que meus vizinhos contem comigo. Eu quero que eles saibam que pode contar comigo em qualquer hora do dia ou da noite. Então são pessoas, todas essas pessoas, nossos vizinhos, acredite em nome de Jesus, que nossos vizinhos, eles querem abandonar os relacionamentos impuros. Eles querem, só não sabem como e acham normal porque na cabeça dele todo mundo faz. Então eles querem abandonar isso. Eles querem se relacionar, eles querem se reconciliar, reconciliar as amizades rompidas com o pai, com o filho, com o irmão, com o marido, mulher, com os outros vizinhos, com que eles têm, né, um relacionamento rompido. Eles querem reconciliar. Dá passos para resolver conflitos, sabe? Conflitos como com a família, como eu já falei, com vizinhos, trabalho, na escola. Eles querem, eu acredito que todos nós queremos resolver nossas problemáticas. Não sabemos como, nem temos direção. Mas a igreja tem. Eu tenho, você tem a solução. Amém? Imagine quanto a igreja que se reúne nos lares pode fazer pelos seus vizinhos. Imagine o crescimento, o número de discípulos que irão vir para Cristo. Aí lá em Atos, a gente lê que Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Depois esse número cresceu para 5.000, porque viu esta vida de relacionamentos com os outros, essa vida da igreja servindo uns aos outros e servindo seus vizinhos, a sua cidade. Aí cresce, é assim que cresce. Tá? O crente emburrado que passa e mal fala com as pessoas, ou quando cumprimenta é a paz do Senhor, e não é amável, não é amigável, não é aquela pessoa tratável, oh Deus. Ou se não é aquele crente que se envolve com tudo e os problemas das pessoas e cria ainda mais problema ainda. Aí eu realmente não quero me relacionar com esses, não é que eu não queira me relacionar, eu não quero estar junto de pessoas assim para aumentar os problemas. Eu posso me aproximar, e irei, e tenho feito isso, para solucionar problemas. E é assim que a igreja tem que ser, amém? Então, Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim, ó, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. É uma versão, você vai procurar na Bíblia, eu não sei agora dizer qual o nome dessa versão bíblica, mas olha só, empreendei, queridos, todos os esforços. Pega lá Romanos 12, 8. Empreender todos os esforços para viver em paz uns com os outros. Deus nos dá essa graça. Eu quero para a minha vida, para os meus vizinhos que impediram de abrir este buraco na frente da casa deles. Não tenho de furar, vai ter que botar água para mim. Eu não sei como será, mas o Senhor nosso Deus vai abençoar meus vizinhos, vai ajudá-los, para que eles não se incomodem com isso. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus,
que todos os nossos vizinhos sejam abençoados, do lado esquerdo, direito, da frente e de trás, o nosso bairro, nossa rua, como nós, Senhor, como igreja. Jesus, como nós, igreja de Deus, ser testemunha, Senhor. Ser gente sadia, sarada, curada, sem estar, sabe, criando conflitos. Para ajudar pessoas, para libertar as pessoas. Não ser aquelas pessoas que criam os conflitos, mas que soluciona, que traz vida. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Mostra para nós, nos convence, porque ninguém vai nos convencer. Eu tentei falar com meu vizinho, não consegui convencê-lo de que aqueles trabalhadores que não agrediu, não foi mal, eles só foram profissionais, mas não deu certo. Como eu não pude, mas o Senhor, o Espírito Santo pode fazer essa obra. Também eu creio, Senhor, que há muitos dos meus irmãos que vai ouvir isso aqui, eles devem ter algum conflito com vizinhos, com familiares. Senhor, mostra para eles, Senhor. Senhor, fala ao coração, convence eles, Espírito querido. Tu és o único que pode convencer a gente, Espírito Santo, para nos levar à reconciliação, à paz. É assim, o vínculo da paz, a perfeição, a paz de Jesus. Senhor, queremos sim, queremos fazer o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, 8, empreender todos os esforços para viver em paz uns com os outros. Viver a excelência da igreja que se reúne nas casas. Viver essa excelência é igual o derramar de um bálsamo diário, amém? Esse bálsamo diário sendo derramado na vida dos nossos familiares, nossos vizinhos, de nossa casa, do nosso bairro. Senhor, esse bálsamo fluindo de nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Senhor, traz esse quebrantamento, nos leva a viver assim, as pessoas sendo atraídas por nós. Tu atraías, tu prendias pessoas. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Certamente que teremos muitas lutas, queridos, mas viver esta vida é guerrear a guerra de Deus. Se eu viver isso que eu acabei de falar aqui, eu vou estar guerreando a guerra de Deus. Agora, se eu sou aquela pessoa que está sempre envolvida com conflitos, com mimimi, com um monte de coisinha que eu estou ali, com insatisfação com o vizinho, com pessoas da família, com uma coisa e outra, e aí você diz, eu estou enfrentando uma grande luta. Essa é a tua luta. Eu estou com muitos problemas financeiros. Essa é a tua luta. Eu estou com problema no trabalho, com meu chefe, com meus companheiros de trabalho, eu estou com problema na escola. Essa é a tua luta. Agora, se você toma a iniciativa de empreender todos os esforços para viver em paz uns com os outros, como eu acabei de dizer aqui, há pouco tempo acima, que as pessoas elas querem resolver seus conflitos, querem resolver seus problemas, não sabem como, não tem direção. E eu sou o instrumento para ajudá-las. Essa é a guerra de Deus. Salvar pessoas, libertar pessoas, abrir os olhos delas, levar elas a ver a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Elas precisam conhecer essa verdade. Se você ajudá-las, se você empreender esses esforços para ajudá-las a conhecer essa verdade, eu lhe garanto que essa é a guerra de Deus. Amém? Lutar contra os demônios, os espíritos malignos que estão por trás, cegando essas pessoas e mantendo elas aprisionadas. Lutar contra esses espíritos malignos e libertar essas pessoas. Libertar essas pessoas, essa é a guerra de Deus. Amém? Então Deus espera a ação da sua igreja em todo lugar. Espera a ação da igreja na tua casa, na tua vizinhança, aonde chegarmos. Amém? Eu quero orar, eu quero mais um pouquinho.
Senhor. Mais um pouquinho, Senhor. Tua igreja, muitos dos nossos irmãos estão vagando ainda, estão à toa, estão sem rumo, Senhor. E eu quero me comprometer a crescer e me habilitar a cada dia para me tornar um obreiro, um servo extraordinário nas mãos de Deus. Amém, amados? Deseje isso, é isso que eu quero, ser um servo extraordinário nas mãos de Deus. Para abençoar minha vizinhança, abençoar o povo de Deus. A palavra do Senhor fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Um obreiro que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E você só pode fazer isso se você ler, se você se dedicar, se você se entregar, se você se render. Esquece teus problemas. Abre mão de algumas perdas. E junto ao, unido ao Espírito Santo, você entender a luz do Senhor, a luz do Espírito de Deus, qual é a guerra de Deus que você tem que travar. O diabo mantém as pessoas ocupadas com seus problemas dentro de suas próprias casas, seus conflitos e suas lutas diárias, suas lutas próprias e diárias, para que elas não possam ver como lutar a guerra de Deus. Senhor, abre os nossos olhos em nome de Jesus. Faz-nos ver, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos entender, Senhor, qual o nosso chamado, qual a nossa vocação, qual é, Senhor, nossa posição em Cristo e lutar. Fala com Deus, diga, Senhor, eu quero ser um membro no corpo de Cristo extraordinário. Fala com Deus agora, Senhor, eu quero ser um membro extraordinário. Eu quero ser um obreiro extraordinário em tuas mãos. Eu quero cuidar de vidas. Eu quero poder apresentar essas pessoas a ti, Senhor, perfeitas. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor. Como eu posso, Senhor, cooperar com o Teu Espírito Santo. Como eu posso, Senhor, estar dobrado, rendido, quebrantado aos Teus pés, para ser este obreiro extraordinário em Tuas mãos, dentro da minha casa, dentro da minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade. Senhor, que seja assim para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja Deus. Amém. Glória a Deus.